E a uva, a extração do suco da uva se formou o vinho, era o vinho. Mas ainda assim existia dois tipos de vinho, o fermentado e o sem fermento. Por que que esse vinho que Jesus transformou no casamento e esse aqui da Santa Ceia não era com álcool? Porque Jesus sempre pregou contra o fermento, a fermentação. Até o pão, Jesus fala que o pão deveria ser sem fermento. Então, se o pão tinha tanta rigorosidade com o pão sendo sem fermento, por que o vinho seria fermentado? Então, não era. Tem pessoas que falam, mas Jesus transformou água em vinho. Tá, mas vamos lá na conotação de vinho, suco de uva, e não. Aí alguém fala, então eu posso beber vinho, sim, desde que não seja fermentado. Ou seja, se é um suco sem álcool, sem passar pelo processo de fermentação, tudo bem, a gente toma aqui na Santa Ceia. Não é verdade? É um suco de uva, sem passar pelo processo de fermentação, diferente do vinho tinto, do vinho branco, que ali é aqueles que vêm que deixar a pessoa totalmente transtornada. Então, quer dizer, mas por que não pode beber? Por que o crente não pode beber? Que negócio é esse? Na Bíblia não fala isso, né? Na Bíblia não fala isso, né? A Bíblia fala, não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vamos lá, Jesus bebeu? Não bebeu. Nenhum tipo de bebida forte. Por que Jesus não bebeu? Jesus era nazireu. Nós vamos encontrar na Bíblia alguns meninos que eram nazireu desde o ventre. O primeiro deles foi Sansão. O anjo apareceu à mulher de Manoá, pai de Sansão, e disse, olha, você vai ter um filho, ele vai se chamar Sansão, ele vai ser nazireu desde o ventre, você não vai beber bebida forte, não vai passar navalha na cabeça dele e tal. Então era separado. Nazireu quer dizer uma pessoa separada em função do Espírito de Deus. Então ele não poderia se contaminar com bebida forte. Ele poderia, bebida forte quer dizer bebida fermentada, né? Depois o anjo apareceu a Zacarias e falou que a sua mulher Isabel ia ter um filho também e ela não poderia beber bebida forte, ele seria separado. Jesus também foi nazireu. Primeiro que Maria não bebia e ele também não bebeu. Por quê? Porque o nazireu não podia ter contato com bebida fermentada. O nazireu tinha certas especificações acerca do nazireu que deveriam ser seguidas. E Jesus foi o nazireu. Então Jesus, ele não bebeu. Se alguém falar que Jesus bebia, está mentindo. Nós também, agora em Cristo Jesus, nos tornamos nazireu como ele. Não pode. Ou seja, a nossa alegria, ela não está pautada no vinho, que há contenda, foi o que a Suzy falou. Mas nós nos embriagamos, porque a mesma alegria que o vinho proporciona, o Espírito Santo também nos proporciona. Só que diferente do vinho, o Espírito Santo não dá ressaca e nem prejuízo. Nem contenda. Que bênção, né? Como Deus é bom, né? Não deixa a gente de ressaca, com dor de cabeça e nem bolso vazio no outro dia. E a alegria é muito melhor do que... Eu falo porque eu bebi, no passado eu bebia. Eu me embriagava com bebida, com álcool, vinho, com conhaque, vodka, pinga, tudo que tivesse álcool. Hoje, graças a Deus, eu reconheço que hoje eu não troco a alegria que eu tenho em Cristo e a embriaguez do Espírito Santo, né, a manifestação como embriaguez do Espírito Santo, alegria do Espírito Santo, que não é só em um momento, ela é constante. Quer tomar água? Pode ir. Ela é constante, né, todos os dias. Então essa alegria eu não abro mão, por causa daquele vinho que bebia de maneira, na verdade para mim foi uma libertação maravilhosa daquilo que eu não conseguia me libertar. Amém? Amém. Então não devemos beber. Agora, a responsabilidade que teremos depois do batismo, visto que o batismo é um sacramento, é um mandamento de Deus. Depois que nós nos batizarmos, como nós estamos vendo aqui, né,
Ele diz, porque isto é o meu sangue. Ele disse através do pão, porque isso é o meu corpo, e através do cálice, porque isso é o meu sangue. Ou seja, ele diz, fazer isto em memória de mim. No Novo Testamento, Jesus então nos dá um sacramento, um mandamento inquebrável, uma aliança inquebrável, que é a Santa Ceia. São 2 sacramentos na Bíblia. O primeiro, alguém sabe qual é? A Santa Ceia é o segundo. É o batismo. Batismo. Primeiro é o batismo. É o mandamento. O sacramento não é casamento, é o batismo e a Santa Ceia. Por quê? Porque se não batizar, é condenado. E se não cear, também é condenado. Não é? Mas assim, a Santa Ceia não é certa para aqueles que estão em pecado. É batizado, estão em pecado e faz a Santa Ceia. Não pode, né? Então, aí Paulo vai falar a respeito disso. Né? Não é isso que Paulo fala? Quem tem fome, come em casa. Né? Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo e o sangue do Senhor. Ou seja, talvez alguém pense assim, é preferível não participar da Santa Ceia, porque eu estou em pecado. Né? Eu tenho falado muito a respeito disso. Talvez esse mês aconteceu algo. Né? Se eu cometer um pecado, se foi contra Deus, a pessoa tem que se arrepender. Ela não é mais aquela criatura antiga que vivia pecando. Ela agora é uma nova criatura em Cristo, lavada e remida, não mais escravo do pecado, mas livre em Cristo, lutando contra o pecado. Não é que nós vamos ser perfeitos, existe a diferença entre o pecado acidental e o pecado voluntário. O acidental é aquele, como eu falei, não sei se eu falei para vocês na primeira aula, pecado acidental. Não, só falar que na segunda aula, aquele semelhante a alguém que chuta um toco e arranca a unha do dedão do pé, né? Depois ele quer chutar de novo? De novo. Não vai querer. O pastor falou de um Doeu. primo, de algum desse. Hã? O pastor falou que foi de algum primo. Do tio, né? É. Doeu muito, né? Então ele não vai querer chutar de novo. Sim. O pecado acidental é isso aí. A gente, meu Deus, me perdoa, tenha misericórdia de mim, Senhor. Por quê? Porque nós, às vezes, é no falar, no pensar, no agir, né? Nós pecamos acidentalmente. Mas o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o pecado voluntário é diferente. Eu sei que é errado, eu vou fazer. Quer dizer, eu estou fazendo voluntariamente, conscientemente. Adão pecou e não foi o pecado de Adão, não foi acidental. Por quê? Porque Deus falou para ele: de todos os frutos do jardim comereis, menos do fruto da árvore do conhecimento. Falou para ele e falou para Eva. Ou seja, o pecado deles estava em algo voluntário, não acidental. Porque se Deus não tivesse falado para eles, seria acidental. Eles iriam comer, Deus falar: Adão, Eva, eu esqueci de falar, vocês comeram o fruto do conhecimento. Eles iam falar: Senhor, nós não sabíamos. Não, mas Deus falou antes, eles sabiam que era errado fazer aquilo. E fizeram. Ou seja, o pecado voluntário é aquele que a gente sabe que é errado e comete. Né? Mas ainda assim, o problema não participar da ceia indignamente, mas é muito mais problema não participar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano sem participar da ceia, porque ainda continua no pecado. Eu posso ficar 1 mês sem participar da ceia, mas eu preciso abrir mão daquele pecado. Eu preciso me livrar, eu preciso vencer aquele pecado, eu preciso pedir perdão. Se é um conflito entre uma pessoa que eu tenho com alguém, eu preciso orar: Deus, me dá força para mim perdoar ou pedir perdão para essa pessoa, para que eu possa participar da ceia. Por quê? Porque há um risco de eu participar indignamente, como também há um risco de eu não participar. Por isso nós íamos como atleta de prova de resistência, para chegarmos na Santa Ceia, participarmos como se fosse um prêmio que o atleta recebe depois da sua prova. Todo mês nós recebemos esse prêmio. Então
nós devemos nos policiar. Se nós cometemos um pecado acidental, nós temos que pedir perdão. Senhor, me perdoa por causa desse pecado. Eu pequei, eu preciso do seu perdão, da sua misericórdia. Eu fiz isso. Confessa. A Bíblia diz que o que confessa, o que arrepende, confessa, alcança misericórdia. Então eu preciso arrepender, preciso confessar, pedir perdão para Deus. Então eu vou estar participando dignamente. Agora, se é um pecado, vamos lá, se é um pecado voluntário, né, em uma área da vida da pessoa que ela está cometendo, ela não consegue deixar. Gente, tem coisa que é melhor deixar de fazer do que ser condenado. Jesus falou assim: se o seu olho te fizer pecar, arranca seu olho e joga fora. Por quê? Porque é melhor você entrar na eternidade faltando-lhe um olho do que ter os dois olhos e ir padecer a eternidade no inferno. O seu dedo te fizer pecar, arranque o dedo e jogue fora. Vai lhe faltar um dedo nessa vida, mas na eternidade você vai entrar de boa. Então, ou seja, aquilo que nos faz pecar, nós temos que abandonar aquilo. Porque senão não faz jus ao batismo, né? Porque batiza, continua fazendo no pecado. no mesmo Não. coisa. Agora, eu me batizo, mas eu vou lutar. Não quer dizer que você se batizou e tudo vai transformar na sua vida de uma hora para outra. Não, mas você vai lutar. O que Deus quer ver é o seu esforço para mudar. O seu esforço. Esforça-te, porque eu serei contigo. Esforça-te, tem de bom ânimo. É isso que Deus fala, né? É o nosso esforço. Deus vai nos ajudar a vencer aquilo que nós precisamos vencer. Amém? Então é uma responsabilidade participar do batismo, como é também uma responsabilidade participar da Santa Ceia. Santa Ceia é comunhão com Cristo e comunhão com a igreja. É uma coisa muito importante, irmãos. Aí eu me batizei, eu tenho comunhão com a igreja. Estou em comunhão com a igreja. Normalmente a pessoa pensa assim: já me batizei, agora eu sou livre, então amanhã eu vou para aquela igreja tal. Depois da manhã eu vou para aquela igreja tal. E depois eu vou para aquela igreja tal. Irmão, a gente precisa criar raiz. Você batizou aqui, você precisa criar raiz aqui. Por quê? Porque senão você não vai dar fruto. Já pensou, você planta um pé de laranja hoje, amanhã você arranca ele, planta em outro lugar, depois da manhã você arranca ele, planta em outro lugar. Quando que ele vai dar laranja? Mas sobre visitar outras igrejas, pode, né? Com a permissão do pastor. Visitar pode, com a permissão do pastor, e eu permito. Mas O dia que não tiver nada na igreja. Por quê? Porque se nós temos um compromisso, uma comunhão com a congregação, né, nós devemos, não que é errado, eu vou estar em pecado, mas está em desobediência. Se há uma responsabilidade de estarmos unidos na congregação, é um chamado de Deus para a congregação. Então nós temos que estar na congregação juntos. Não, hoje eu não vou, porque hoje é culto de terça-feira, eu vou fazer uma visita em outra igreja. Não recebe nada, não adianta. Por quê? Porque cada um está debaixo de uma paternidade, né? O pastor é o anjo da igreja. Tudo que você recebe passa pelo pastor e chega até você. A autoridade. A cidade é limpa, sabe por quê? Porque os garis limpam, que é denominado garis, o pessoal que varre a rua, corta a grama, você acha que é por causa deles? Se tiver só eles aí, não tiver o prefeito, eles não fazem nada. Sempre tem uma autoridade atrás. A autoridade é o prefeito que delega a função, tudo passa pelo prefeito e chega até eles. Na obra de Deus é a mesma ordem. O pastor é o anjo que recebe as bênçãos, passa pelo pastor e chega até você. O pastor autorizou, vai na bênção. Você vai receber toda a bênção que está sendo derramada lá. Agora, não autorizou, ou não falou, não comunicou, o pastor foi em desobediência, vai, mas não recebe, você sai de lá, o diabo pega tudo que você recebeu. Você vai lá no culto, está sendo derramado um monte de bênção, você enche a mão, sai com o braço assim, cheio. Quando você sai da porta, o diabo vem e fala: isso aqui é meu, isso aqui você não tem direito. Não adiantou nada, você perdeu o tempo. Santa Ceia também não pode, né? Hã? Santa Ceia Amanhã tem igreja é pode, só né?
na igreja. Não, se você, vamos supor que você vai visitar uma igreja lá em outra cidade, você foi em uma outra igreja lá e tem Santa Ceia, você pode participar. Mas a Santa Ceia é a data de todas as igrejas ou não? Não. Se eu já tivesse feito aqui, lá não posso fazer. Pode fazer, Ah, entendi. não tem problema nenhum. Você está junto com os irmãos ali em comunhão. Entendi. Mas você deve, agora, se você está aqui na cidade, hoje tem culto de Santa Ceia na minha igreja, eu não vou, porque eu não vou participar da Santa Ceia na minha igreja. Amanhã tem culto de Santa Ceia na outra congregação. Vamos lá, na igreja do pastor Edgar, tem Santa Ceia. Eu vou lá tomar lá na igreja do pastor Edgar, está fora da bênção. Entendeu? Você precisa tomar, você precisa estar em comunhão primeiramente com a sua igreja. Não adianta nada. Tem outra coisa, as pessoas fazem muito isso e não vivem. Na verdade, é pequenas coisas que a gente vê, escuta por aí, que a gente tem que saber para não fazer a Tem mesma coisas coisa. que as pessoas fazem, irmãos, que eu falo para vocês assim, isso não impede, o que eu falo não impede de Deus um dia lançar um chamado para você, um dia Deus falar, Suzy, eu quero que você vai me servir lá na igreja, lá no Carijo. Não impede de Deus fazer isso. Aqui não é um domínio ditador. Nós não somos, a igreja não é isso. Mas tudo precisa ter a direção de Deus. O que acontece muitas vezes é isso, a pessoa sai da palavra e vai para outro lugar, onde ninguém conhece o erro dela. O que acontece? Ela está resolvendo? Não, ela está cobrindo, escondendo, ocultando. O erro continua ali. Jesus volta e ela fica. Ela pode ir, ela vai. Normalmente as pessoas querem ir para pregar, né? Eu vou para lá porque lá eu posso pregar, aqui eu não posso, eu tenho disciplina. Não, ela precisa primeiro voltar em comunhão com a igreja, depois ela, eu estou sentindo de Deus. Quando Deus faz isso, Deus faz, e o diabo confunde muito a mente das pessoas com relação a isso. Eles acham assim, eu não estou preso a nada, eu tenho que fazer o que eu sinto bem. Não, eu tenho que fazer o que a palavra me manda fazer. Mesmo que o meu sentimento seja de dor. Jesus fez o que o Pai mandou ele fazer. E o que ele fez? Foi para a cruz. Já pensou se Jesus falasse, não vou para a cruz, não vou. E o diabo ofereceu para ele os reinos da terra, se ele adorasse o diabo. Ou seja, o diabo tentou tirar ele daquilo que Deus tinha para ele, que o Pai tinha para ele. Que o diabo estava falando, o Pai tem para você a cruz, eu tenho para você os reinos da terra. Ele falou, afasta-te de mim, Satanás, adorar só o Senhor teu Deus, a palavra está escrita. Então, o que o diabo faz muito é confundir a mente das pessoas a respeito disso. Mas e aí, pastor? Eu aceitei Jesus na igreja do Evangelho Quadrangular, lá em São José dos Campos, vim morar em Cananéia, fiquei 3 anos e meio, fui para Chapecó, fiquei 3 anos lá, na igreja Quadrangular, voltei para Cananéia em 2009, né? E tem 4 anos que eu estou na comunidade cristã Renovo Celeste, mas não saí da Quadrangular debaixo de uma. Nunca fiquei em disciplina na igreja Quadrangular. Antes eu conversei com o pastor, eu estou sentindo algo e eu quero saber se é de Deus. Vamos orar, me ajude em oração para nós sabermos se é de Deus. Eu estou com um sentimento assim, me ajuda para Deus confirmar, dar uma confirmação se for de Deus. E eu fui bem claro, falei, eu estou sentindo algo de Deus, eu quero saber se é dele. Eu recebi uma proposta e algo começou a queimar. Tinha anos, né? E a gente tinha conversado e aquilo foi queimando meu coração durante anos. E eu servindo a Deus, eu conversei com o pastor, falei, pastor. E eu comecei a orar, e o pastor começou a orar comigo. E aconteceu de Deus falar, não, eu quero que você comece uma outra visão, um trabalho em Cananéia, e é isso aqui. Eu nunca fui para outra igreja. Da Quadrangular eu estou aqui como pastor, mas eu era pastor na Quadrangular, pastor auxiliar. Então até o dia de eu sair, o último dia de culto, nós marcamos o dia de culto, foi feita a despedida da igreja, entendeu? A minha carteira de pastor daquela igreja, eu devolvi para o pastor, foi tudo feito dentro da bênção da palavra de Deus. Porque se a gente fizer as coisas certas, as coisas para a nossa vida vai dar certo, para o nosso ministério vai dar certo.
Se o inimigo falar, não, você é dono de si mesmo, nós saímos da palavra, então as coisas não dão certo na nossa vida. Não dão certo. Então, assim, dói ou não dói? É a palavra. A pessoa cometeu erro, está em pecado, vai para outra igreja que ninguém conhece, não resolveu, ela precisa resolver o problema dela, né? Entrar em comunhão com a sua igreja e depois sim ela vai para outra igreja. Por quê? Porque senão ela só vai estar transferindo problema de um lugar para outro, né? Por isso que nós aqui, a gente não conhecendo, a gente não dá muita oportunidade para as pessoas, porque muitas pessoas vêm de outra igreja, não é aceito lá, cometeu algum delito lá, quer vir para cá para fazer as coisas, para subir no altar, para cantar, para pregar. A gente não faz isso, a gente espera, não, você vai ficar aqui, vai ser observado, né? Quando a pessoa vem de outra igreja, eu vou até o pastor, o que aconteceu alguma coisa, como que está, qual que é a situação, o pastor me explica como já foi a situação de pessoas aqui. Então a gente, ou quando a pessoa vem com uma carta, ela vem com uma carta da igreja, o pastor dá uma carta, exerceu função, né? Explicando, é uma carta que diz tudo a respeito da vida da pessoa ministerial, não particular, ministerial. Então essa carta é levada para o outro pastor, ele aceita se é um obreiro, se é uma missionária, se é um levita, e o pastor tem lá a autonomia de já colocar ele para exercer uma função no altar, entendeu? Então tudo no reino de Deus acontece com uma disciplina e uma organização coerente com a palavra. Então não é assim, tudo. A gente tem que ter esse certo cuidado, porque o inimigo ele coloca na nossa mente dizendo que nós devemos fazer do nosso jeito e acabou. E é onde a pessoa acaba. O que acontece? Ela vai prejudicar a igreja? Não, ela vai prejudicar o ministério que Deus tem na vida dela. Tem pessoas que têm um ministério e não crescem, não desenvolvem o ministério, não conseguem se firmar. E tem pessoas que não conseguem firmar em nenhuma igreja, porque fica assim, sai daqui, vai para ali. Então nunca produz fruto. Precisa estar firme, precisa criar raiz. E aí sim vai trabalhar, Deus vai abençoar, vai somar na igreja até o dia que o Senhor vai falar assim como ele falou comigo. Eu fiquei 14 anos na Quadrangular. E hoje, depois que eu fui pastor, já fui algumas vezes na Quadrangular, os pastores da Quadrangular de Chapecó. E eu não fui por falta de opção, irmãos, para cá, porque o pastor da Quadrangular de Chapecó, ele me convidou para ir cuidar de 30 igrejas com ele. O pastor auxiliar dele, ele é pastor de uma cidade chamada Xanxerê, onde ele cuida de 30 igrejas. Eu falei, pastor, eu preciso orar a Deus, porque tem algo de Deus, algo assim que já está, eu preciso saber qual é a direção de Deus. E Deus me deu essa direção, e eu estou dentro da direção de Deus. Então a gente precisa, olha, se fosse olhar com meus olhos, era muito melhor eu ter ido cuidar de 30 igrejas, né? Se fosse algo de posicionamento, algo de status, né? Não, mas eu não estou na obra, não estou no evangelho por causa de status, estou para fazer a vontade de Deus, ainda que ela seja árdua, ainda que ela seja dolorosa, eu quero fazer a vontade de Deus, não a minha, né? A gente precisa pensar isso. Quando a gente anda na vontade de Deus, as coisas vão fluindo, Deus vai abençoando, Deus vai acrescentando. Amém? Então, cuidem disso. Depois nós vamos falar sobre o deserto, tá bom? Que Jesus passou sendo tentado pelo diabo. Nós vamos encerrar por hoje, tá bom? Depois a gente vai continuar como morremos com Cristo. É a outra parte do estudo. Vamos orar? Quem se habilita? Fernando, amém? Então feche os olhos. Pai, muito obrigado por esta noite, por esta aula, por esse momento que nós tivemos aqui na sua presença. Sabemos, Deus, que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável para nós. Pai, eu quero pedir que o Senhor guarde cada um dos meus irmãos, guarde Fernando, a Cíntia, guarde a Suelene, guarde, Senhor, Ana Clara, Luana, Deus. Blinda a vida deles, Senhor, contra todo e qualquer ataque do inimigo, do inferno contra a vida deles. Abençoa-os, ó Pai, derramando sobre eles toda sorte de bênção do Senhor. No nome de Jesus Cristo, para a sua glória.
Pai, no nome de Jesus, guarda, não deixe que nenhum ataque, nenhuma retaliação seja sobre a vida deles. Abençoe o Vitor, abençoe o Gabriel, abençoe o Diogo, Pai. Abençoa, Senhor, no nome de Jesus, a Elisa, ó Pai, que não estiveram aqui, a Priscila, Senhor, em Teu nome, cada um daqueles que vão se batizar e não puderam estar. Em nome de Jesus, para a Sua glória, no dia 7 de novembro, Pai, nós venhamos concluir com alegria, Senhor, com exatidão, aquilo que o Senhor tem, Pai, que é este ato tão maravilhoso, tão importante na vida deles, como também na nossa vida como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Que eles tenham uma noite de sono tranquilo, uma semana abençoada, e amanhã possamos estar aqui reunidos, adorando o Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Está encerrado no nome de Jesus. Posso ver? Quarta-feira que vem